Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenzo, sou analista de investimento CNPI e quero dizer que é uma honra recebê-los em mais um conteúdo exclusivo aqui do nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar para vocês sobre um dos dados mais importantes do mundo todo, o dado de payroll. Aqui você vai entender como você pode interpretar esse dado, quais são os variados cenários que ele pode trazer e como que isso pode impactar os seus investimentos e as suas operações, beleza? Mas antes da gente começar o nosso vídeo, você já é inscrito do nosso canal? Ainda não? Então se inscreva agora, assim você vai receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no nosso canal. E eu tenho certeza que você se inscrevendo no nosso canal, você vai conseguir potencializar os seus resultados no mercado. Fechou? Bora lá então, tudo sobre o payroll. Entenda como esse indicador pode impactar o mercado financeiro. Bora lá então, senhoras e senhores. Primeiro, quero trazer para vocês uma explicação sobre o que é o payroll. Como eu disse para vocês, o payroll ele é o principal dado de relatório de empregos que é divulgado nos Estados Unidos. Sempre na primeira sexta-feira do mês. Ele vai ser divulgado sempre na primeira sexta-feira do mês, tá bom? E nós também temos um outro nome para o payroll, ele é conhecido como North Payroll Employment, né? Ou seja, ele também é conhecido como NFP. Então você vai escutar nessas duas condições, nesses dois nomes, ou NFP ou o próprio payroll propriamente dito, tá bom? Esse relatório ele é um dos indicadores econômicos mais importantes e acompanhados pelos analistas e investidores, pois ele dá para a gente uma sensação da visão sobre o dado, basicamente, né, o mercado de trabalho nos Estados Unidos. E de forma indireta, ele também pode mostrar para nós sobre a saúde econômica dos Estados Unidos. E calma que eu vou explicar isso daí para vocês na prática, como que vocês podem interpretar. Os principais dados que podem sair para o payroll, né, só para vocês entenderem, o payroll ele não é um único dado, ele é um conjunto de dados que vai sair, certo? E dentro desse conjunto de dados que irão sair, eu trago alguns específicos e importantes para vocês estarem acompanhando. O primeiro é acerca da geração, a criação de empregos nos Estados Unidos, tá? Aí nós temos duas condições. Os empregos privados é um dado e os empregos não agrícolas é outro dado. Então, só para vocês terem uma noção, vamos imaginar que o dado de criação de empregos privados veio acima do esperado ou acima do anterior, do dado anterior. O que isso mostra para nós, senhoras e senhores? Mostra que os Estados Unidos está gerando mais empregos do que o mês anterior, do que eles estavam esperando, inclusive. Se o dado de emprego não agrícola vir acima do esperado, inclusive acima do anterior, o que isso significa? Significa que a população norte-americana está mais empregada do que comparado ao mês anterior e também conforme a previsão dos analistas. Então é isso que o dado vai estar nos mostrando, quanto à geração de emprego, esse dado específico, tá? Quanto à geração de empregos privados e empregos não agrícolas. Lembra, né? Por que eu quero saber desse dado, Rodolfo? Quanto mais pessoas estão empregadas em um país, isso é bom ou isso é ruim para o país? Pensa aí. Quanto mais pessoas estão empregadas, isso é bom ou isso é ruim? Pensou? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Outro dado muito importante é quanto à variação no salário médio por hora trabalhada. Esse dado ele basicamente vai mostrar para a gente se o salário da população americana diminuiu ou aumentou. Essa é a condição que nós precisamos ter. E por que que esse dado é importante? Porque pensa comigo, quanto mais dinheiro a população está ganhando, o que a população vai fazer com esse dinheiro? Ela vai consumir mais, ela vai gastar mais. Então, quanto maior for o salário da população americana, maior vai ser o consumo. E a gente sabe que quanto maior o consumo, isso pode trazer uma pressão para a inflação. Mas, como eu disse para vocês, a gente vai trazer cenários diversos, a gente vai fazer um fechamento sobre esse assunto, tá bom? E o outro dado que eu considero ser importante para a gente estar analisando é quanto à taxa de desemprego. Quantas pessoas, né, qual que em percentual falando, qual que é o percentual da população norte-americana que está desempregada? Vamos imaginar que a taxa de desemprego ela veio acima do esperado, ou seja, mais pessoas nos Estados Unidos estão desempregadas, comparado com o dado esperado, comparado com a previsão dos analistas. E comparado com o mês anterior, também acima do esperado.
Será que mais pessoas desempregadas nos Estados Unidos, isso é bom ou isso é ruim? Pensa mais uma vez o que eu estava falando para vocês. Pensa um pouquinho, o que vocês acham? Certo, agora que vocês entenderam o que é o payroll e quais são os principais dados que vão sair no payroll propriamente dito, a gente vai trazer cenários diferentes para vocês entenderem como que isso pode impactar o mercado, beleza? Primeiro cenário, aumento na criação de empregos. Então, quando a gente olha lá para o dado de payroll, vai sair às 9h30 da manhã, horário de Brasília, tá? Vai sair às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Conforme o horário dos Estados Unidos ele vai variando, o horário de inverno, horário de verão, a gente também pode ter uma alteração. Em vez das 9h30, o dado pode sair às 10h30, mas vamos considerar majoritariamente 9h30, horário de Brasília. Então, 9h30, saiu o dado. Veio o conjunto de dados do payroll. Esse conjunto de dados mostrou para nós um aumento na criação de empregos, ou seja, os Estados Unidos está criando mais empregos do que eles estavam esperando, ou do que o dado anterior, do que o mês anterior, certo? Aumento no ganho médio, no salário da população, ou seja, além de os Estados Unidos estar criando mais vagas de emprego, o salário para essas vagas também aumentou. Beleza? E quando a gente olha para o dado de taxa de desemprego, diminuiu. O número de desemprego diminuiu. Qual é a consequência que isso pode trazer para a economia? Pensa na economia primeiro, que depois a gente vai pensar no mercado financeiro. Bom, mais pessoas estão empregadas. Isso é bom? Teoricamente falando, para o país, isso é bom. Quanto mais pessoas estão empregadas, isso tende a ser bom para o país. Você concorda? Porque a população é a força de trabalho do país. Quanto mais pessoas estão empregadas, maior vai ser a produção daquele país. Isso tende a aumentar o PIB. E o PIB é o quê, senhoras e senhores? Nada mais, nada menos do que a geração de riqueza de um país. Então, aumento na criação de empregos é excelente, é ótimo. Quanto mais pessoas estiverem empregadas nos Estados Unidos, isso é bom. Aumento no salário, perfeito. Você que está do outro lado da tela, quando o seu salário aumenta, isso não é bom? Você começa a ganhar mais? Você começa a consumir mais produtos, ou você pode consumir produtos mais caros, inclusive. Antigamente você andava, por exemplo, tá? Antigamente você andava de carro popular, que custava ali na faixa de 50 mil reais. Agora, como o seu salário foi aumentando, você consegue mudar de carro, comprar um carro automático, tudo mais, que em vez de 50, ele custa, por exemplo, 80 mil reais. Você comprando o carro de 80 mil reais, você também está fazendo a economia girar, você está aquecendo a economia, gastando, usando, consumindo com o seu dinheiro. Você vai começar em outros restaurantes ou ir mais vezes em restaurantes. Quanto mais você vai no restaurante, mais o dono daquele estabelecimento ganha dinheiro, faz dinheiro, melhor dizendo. E quanto mais aquele proprietário do restaurante faz dinheiro, ele vai precisar contratar mais pessoas. Então você entende que o aumento na criação de empregos, quanto mais pessoas estão empregadas, quanto mais as pessoas estão ganhando, isso tende a ser excelente para o país, porque isso começa a aquecer a economia e girar a roda, né, da economia. A diminuição no número de desemprego também é excelente. Poucas pessoas estão desempregadas, a maioria da população está trabalhando, está trazendo riqueza, está gerando riqueza para o país. Qual que é a consequência disso, senhoras e senhores? Qual que é a consequência disso? É uma consequência de maior consumo, é uma consequência de aumento no PIB, é uma consequência boa ou uma consequência ruim? Aqui que está o pulo do gato. No cenário atual em que nós estamos vivendo hoje, senhoras e senhores, qual é a preocupação de todos os governos, dos governos globais, vamos dizer assim? Não é com a inflação? Como é que você controla a inflação? Um dos dispositivos é aumentando a taxa de juros. Por que a taxa de juros alta pode conseguir controlar a inflação? Porque você aumentando a taxa de juros, o risco que você tem de usar o seu dinheiro no mercado de renda variável me refiro ao mercado financeiro e também me refiro à abertura de comércios em geral. Em vez de você pode investir o seu dinheiro no mercado financeiro, mas você também pode abrir, por exemplo, uma padaria, um supermercado. Será que vale a pena tomar esse risco? Abrir uma padaria, abrir um supermercado e investir em renda variável, sendo que a taxa de juros está alta, isso faz com que a renda fixa paga muito melhor? E aí, senhoras e senhores? O consumo desacerbado tende a fomentar
a inflação. Se a inflação continua alta ou se ela começa a aumentar, as taxas de juros nos Estados Unidos tendem a permanecer alta por um período de tempo mais longo ou tendem a aumentar. Isso não é bom para o mercado, isso é ruim para o mercado. Por quê? Porque você desestimula a economia. Então, é como a gente fala, um dado bom, na teoria, pode ser ruim para o mercado financeiro. Então, o aumento na criação de emprego, o aumento no ganho médio salarial e a diminuição no número de desemprego, isso tende a trazer uma consequência negativa para o mercado a princípio, porque tende a fomentar a inflação. E quanto maior for a inflação, mais alta a taxa de juros vai precisar ficar, ou ter que subir a taxa de juros nos Estados Unidos. Isso tende a ser ruim para os mercados. Isso tende a fazer com que as bolsas apresentem movimentação de queda. Então, cai a ação, cai os principais índices, afinal, eles são uma carteira teórica de ações, e isso tende a fortificar o dólar, já que a taxa de juros americana vai estar pagando melhor, então os investidores migram seus investimentos para a renda fixa americana. E como que você investe em renda fixa americana? Você precisa comprar dólar para você conseguir investir em renda fixa americana. Basicamente, nessa condição que nós temos, ok? Então, cuidado! O cenário atual que nós estamos vivendo, um dado positivo pode não ser bom para o mercado. Cenário 2. Diminuição na criação de empregos, ou seja, os Estados Unidos está gerando menos emprego do que eles estavam esperando. Diminuição no ganho médio, diminuição no salário da população americana. Essas pessoas que já estão cada vez menos empregadas estão ganhando também menos, mensalmente falando, ou por hora falando. E aumentou o número de desemprego, ou seja, mais pessoas estão desempregadas. Isso tende a ser bom ou tende a ser ruim para a economia? Isso tende a ser ruim, né? Muitas pessoas desempregadas, necessário ali o suporte, o auxílio do governo para conseguir sustentar essas pessoas. Muitas pessoas desempregadas, as pessoas não vão ter dinheiro para consumir. E aí? E o dono do restaurante, para quem que ele vai vender se a população está desempregada? E o dono da padaria, do supermercado, para quem que eles vão vender se a população está desempregada? E aí pensa o seguinte, a gente está falando de padaria, a gente está falando de supermercado, existem supermercados, padarias e outras redes que estão listadas na bolsa. Por exemplo, Acôstico, que é uma rede de supermercado. Vamos trazer como rede de supermercado, certo? Acôstico. Se as pessoas param de consumir na Acôstico, o que vai acontecer com a receita, com os lucros da Acôstico? Diminuir. Se os lucros da Acôstico estão diminuindo, o que tem de acontecer com as ações da Acôstico? Você entendeu? Então nós temos também esse outro lado da moeda. Uma diminuição na criação de emprego, uma diminuição no ganho médio salarial e o aumento no número de desemprego, isso tende a fazer com que as pessoas parem de consumir. E a diminuição, ou melhor dizendo, né, diminua o seu consumo. E a diminuição do consumo tende a tirar a pressão inflacionária do mercado, ok? Então é um dado ruim, mas ele pode refletir de forma positiva nas bolsas. Por quê? Se você tira a pressão inflacionária do mercado, isso pode ser uma sinalização para o Federal Reserve iniciar o corte de taxa de juros, que está previsto, né, o primeiro corte da taxa de juros para setembro. Vamos ver se isso realmente vai ser confirmado. Então é um dado ruim, mas que pode ser positivo para o mercado. Um dado como esse pode trazer movimentação de alta para as bolsas, para as ações e uma movimentação de queda para o dólar, ok? E aqui eu trago o terceiro cenário, que é um cenário misto, senhoras e senhores. É um cenário que está mais ou menos, né? A gente não tem uma definição exata do que aconteceu. Por exemplo, dado de empregos privados acima do esperado e acima do anterior, dados de empregos não agrícolas abaixo do esperado, abaixo do anterior. Opa, um maior do que o esperado, um menor do que o esperado, dado misto. Entendeu? Ganho salarial acima do que estava sendo esperado, acima do anterior, mas a taxa de desemprego menor do que o esperado, outro dado misto. Então, não necessariamente os dados vão vir todos em linhas, todos apontando para a mesma direção. Eles podem vir bagunçados, eles podem vir de maneira mista, ok? É um outro cenário hipotético. E eu quero que vocês lembrem que toda a movimentação de preço, toda a volatilidade que acontece no mercado é montagem e desmontagem de posição.
Vamos imaginar aqui que uma grande instituição financeira ela fez uma montagem de posição acreditando que os dados de emprego viriam melhores do que o esperado, acima do que o esperado, certo? Ou seja, ela acreditou então que possivelmente se os dados vierem acima do esperado, isso pode trazer movimentações de queda para a bolsa. Mas o dado veio contra o que ela tinha montado de posição, contra o que ela tinha esperado. O que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar desmontar rapidamente a sua posição. E essa desmontagem de sua posição pode trazer uma volatilidade muito grande para o mercado. Por isso que na hora que sai o dado propriamente dito, vocês vão ver que o mercado vai ficar meio maluco. Vai estourar para cima, depois estourar para baixo, depois voltar para o preço, ficar lateral, estourar de novo para um dos lados. Então o mercado ele começa a chacoalhar bastante por conta da montagem de posição. E isso, pensando para operações de curto prazo, operações de médio prazo, isso pode trazer uma volatilidade que talvez você não estava esperando. Então, por isso que é importante você acompanhar o dado e prestar atenção como que ele vai estar vindo e como que ele vai impactar o mercado. Qual é a leitura que os investidores vão fazer deste dado para o mercado. E na contrapartida, você que pensa em investimentos a longo prazo, um dado como esse pode te auxiliar a investir de forma mais rápida, aquele dinheiro que você tinha separado para fazer os seus investimentos pode ser um tomador de decisão para você aportar naquele momento que saiu o dado com as movimentações das ações, comprando as ações mais barato. Pode ser um movimento para você começar a realizar as suas ações que você possui em carteira. Afinal, provavelmente quando o Federal Reserve iniciar o corte de taxa de juros, a bolsa pode apresentar uma correção. Então tudo isso vai depender da sua estratégia. Agora eu quero mostrar para vocês, aqui na plataforma da Xstation, vocês conseguem observar este dado e acompanhar em tempo real o dado nessa aba superior, ó, calendário, tá vendo? Vou clicar nessa aba calendário. E aí, ela está formada para o dia de hoje. Então, aqui são todos os dados econômicos que vão sair no dia de hoje. Ó. Eu vou clicar esta semana, para vocês observarem junto comigo. E eu vou navegar até o dia de sexta-feira. Aqui, ó, sexta-feira, tá vendo? Sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024, é o dado do próximo payroll. E nós temos aqui, ó, 9h30 da manhã, tá vendo? Ó? Olha quantos dados vão sair nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Ó, o país aqui, ó, tá vendo? US. Significa que Estados Unidos tem até a bandeirinha dos Estados Unidos. Aqui o horário, tá pegando aqui o horário de Brasília, que é onde eu estou localizado. E aqui o dado que vai sair, tá? Então vamos lá, ó. Primeiro dado às 9h30, salário médio por hora. Salário médio por hora, tá bom? Então, lembra aquilo que eu tinha falado para vocês? Dos principais dados que nós precisamos ficar atentos, ó, variação no salário médio por hora. Esse dado é esse daqui que vai sair, ó, tá? Salário médio por hora. Depois nós vamos ter folha de pagamentos privados, que é a criação de novos empregos privados. Aqui nós vamos ter mudança de empregos não agrícolas, que é a geração de empregos não agrícolas. E aqui nós vamos ter a taxa de desemprego. Ok? Então, esses são os dados que a gente precisa ficar atento. Mais uma vez, o salário médio por hora, folha de pagamento privado, que é a criação de novos empregos privados, mudança de emprego não agrícola, que é a criação de novos empregos não agrícolas, e a taxa de desemprego, tá? Quantas pessoas estão empregadas ou desempregadas nos Estados Unidos. Se você olhar, nós temos aqui em cima a coluna escrito previsão, tá vendo? Então, essas informações que estão na coluna previsão é o que o mercado está esperando que venha, como o mercado está precificando os dados do payroll. E aqui, ó, nós temos o valor anterior, que é o dado anterior, ok? Qual foi o dado que saiu no mês passado? E aqui nós temos no meio a coluna do valor publicado. Quando sair o dado, ele vai ficar em verdinho ou em vermelho aqui para vocês, ok? Então vamos dar o exemplo. Folha de pagamento privado, o mês anterior era 136 mil, ou seja, no mês anterior foram criadas 136 mil novas vagas de empregos nos Estados Unidos no setor privado. Para esse mês é esperado um aumento de 150 mil, ou seja, já está vindo com uma previsão da criação de empregos acima da anterior. Isso tende a ser bom ou tende a ser ruim? Lembra que eu expliquei para vocês do cenário? Um dado positivo pode trazer movimentações de queda para os índices e para as ações e tudo mais. Vamos imaginar que o dado publicado venha 200 mil.
Os Estados Unidos criou 200 mil novas vagas de emprego. Mais pessoas empregadas, maior o consumo. Quanto maior o consumo, isso tende a trazer uma pressão inflacionária. Então é nesse formato que a gente vai ir interpretando, tá bom? Pegue essas informações que eu passei para vocês aqui dos cenários e apliquem assim que sair o dado, tá? Assim que sair o dado. Lembrando, né, que nós também vamos estar fazendo uma cobertura ao vivo junto com vocês. Provavelmente a Aline que vai estar cobrindo junto com vocês aí o dado de payroll, tá? Então vocês podem acompanhar junto com ela, mas na plataforma de vocês também conseguem acompanhar tranquilamente o dado do payroll. Fechou? Senhoras e senhores, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!